No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12, fala que Jesus, ele teve fome e ele procurou frutos em uma figueira. Sim, gente, uma árvore que produzia figos. A figueira, todas as vezes que ela produz folhas, é sinal que ela já deve ter frutos. E essa foi a tristeza naquele momento de Jesus, né? No momento que ele olhou para a figueira, no momento que ele teve fome e não tinha um fruto sequer. E naquele momento que Jesus ele teve fome e ele procurou naquela figueira, né, um fruto para se alimentar e havia apenas folhas, ele a amaldiçoou, né? E ela secou e morreu. Então assim é a nossa vida. A Bíblia ela mostra que nós, como seres humanos, somos como árvores, como figueiras, como essa bela pé de pitaia aqui, ó, que está cheia, né, de frutos maravilhosos. E os frutos, eles foram criados por Deus, pelo Criador. E naquele momento que o Criador, ele precisou daquele fruto, aquela árvore negou e não produziu, né? Então foi lançada fora. Bem, o que eu trago para a nossa vida hoje de lição? Não importa que tipo de fruto eu sou, mas eu tenho que ser um fruto e um fruto bom que vem. Ou seja, gente, nós como árvores devemos sempre produzir. Jamais devemos ser estéreis, jamais. E o que significa isso, né? Bem, você pode ser um fruto grande, um fruto pequeno, você pode produzir uma semente. Olha, esse fruto aqui, ele é tão pequenininho, né? Isso aqui é a jabuticaba. E você pode ver, ó, são frutos pequenos, mas ela fica cheia, de cima a baixo, né? Você conhece a jabuticaba? Essa é uma. É linda demais, né? Olha só. Ela traz frutos lá de baixo. Até uma criancinha pega um fruto desse para comer. E existem outros frutos, como jaca, que é enorme, né? Melancia. Existe todo tipo de fruto. E todos, normalmente, a maioria, nos alimenta como seres humanos. Então, gente, como eu estava falando, nós, como seres humanos, a Bíblia mostra, lá no livro de Jeremias, quando você lê, que nós somos como árvores plantadas pelo Senhor. Sim, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, né? E não receia quando vem o calor. Sim, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, você vê vários versículos, principalmente no livro de Jeremias, mostra, nós somos considerados como árvores, né? E como árvores devemos produzir frutos. Elias me conta que frutos são esses. Gente, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, fala do fruto do Espírito. Mais uma vez, o Senhor nos mostrando que tem tudo a ver relacionado com a nossa vida, sermos árvore, fruto, né, plantados como árvore, né? Então, quando lá em Gálatas 5 fala, é muito importante, né, nós ver o que Deus está nos falando ali. Então, devemos produzir frutos de justiça para a glória de Deus. E olha só quem vem incomodar agora, né? Bem na hora que eu vim te trazer essa mensagem. O cachorro já começa ali a latir. Mas, gente, o que é produzir bons frutos para agradar ao coração de Deus, né? É você realmente ter alimento, algo que venha saciar a fome da tua alma, a fome do teu espírito, né? Venha saciar a fome do teu próximo. O que é a fome? Que fome é essa? Que sentido é esse? É no sentido, sim, espiritual, tá? Espiritual. Ali naquele momento Jesus teve uma fome física, mas tudo em nossa vida, se você observar biblicamente, está relacionado, tá? Espírito, alma e corpo. Porque Jesus toma muito exemplo no sentido físico para trazer o espiritual.
porque tudo está relacionado um com o outro, né? Quando lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que nós devemos consagrar a Deus nosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? Fazer de tudo para não deixar que a minha carne, a minha matéria se deleite no pecado, no mal, o meu espírito, a minha alma, né? Então eu tenho que me deleitar na vontade de Deus, como está lá em Romanos capítulo 12. Deleitar na vontade de Deus é deleitar minha alma, meu espírito, né? Deleitar a minha matéria na vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Sim, gente, isso é produzir frutos bons, produzir frutos que agradem ao coração de Deus. Que quando Deus olhar para ti e dizer, nessa árvore tem frutos, nessa árvore eu me deleito. Sim, a Bíblia diz o quê? Lá no livro de Salmo, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é que a gente faz? A gente quer só que Deus se deleite em nós e nos dê bênção, nos dê vitória. A gente quer dizer se deleitar e dizer, não, Senhor, eu preciso, eu quero, eu mereço. Não, gente, não é por aí. Deleitar-se em Deus é alegrar o coração de Deus. E alegrar o coração de Deus tem que ser com as minhas obras, com as minhas atitudes, com o meu dia a dia diante do Criador, diante do Senhor. Né? O que eu tenho feito que agrada o coração de Deus? Né? E outra coisa, eu jamais vou ser salva porque eu faço um bem aqui ou acolá. Eu fiz uma cesta básica, eu fiz alguma coisa, ajudou alguém. Isso é óbvio que temos que fazer, ajudar sempre o nosso próximo. Mas isso não vai me salvar, me libertar, isso não vai mudar a minha vida. Vai agradar o coração de Deus? Vai, mas também não vai fazer com que Deus me abençoe porque eu estou fazendo um bem. Não, o que Deus quer é que a minha vida como árvore, produza frutos de justiça, frutos que agradam o coração de Deus, frutos que realmente Deus olha e diga, eu tenho prazer na vida da Elisângela, eu tenho prazer na vida do João, eu tenho prazer, porque a Bíblia diz que Deus, ele se alegra, ele se deleita na morte do justo. Porque o justo, ele vive pela sua fé, ele vive com fé em Deus, ele vive na esperança dos céus, ele vive uma vida plena com Deus, independente das situações, das circunstâncias, dos problemas, ele vive se alegrando em Deus. Então, isso é produzir frutos para a glória de Deus. Então, vamos produzir esses frutos que agrade ao coração do Senhor nosso Deus. Vamos produzir frutos bons que agrade a Deus e não somente a nós, aos nossos deleites e prazeres, que isso aí não agrada a Deus, né? A Bíblia diz, gente, que nós devemos descansar no Senhor. Né? Lá no livro de Mateus, capítulo 10, que nós devemos descansar no Senhor, porque o fardo dele é leve, seu jugo é leve. Muitas vezes a gente diz, porque ser crente é pesaroso, servir a Deus é muito pesado, é difícil, é complicado. Gente, é a coisa mais maravilhosa na vida. É você compreender e entender os planos e os projetos de Deus para a tua vida. Eles são os melhores e fantásticos, lindos e maravilhosos. A gente só tem que compreender o tempo, a hora, o agir de Deus e com isso esperar com paciência. Porque a Bíblia, ela é um manual de Deus sobre a nossa vida para nos conduzir à vitória, nos conduzir a uma vida justa, uma vida certa, uma vida que realmente nos traz alegria, prazer, paz. A paz, ela é algo assim, gente, que não pode faltar no ser humano. E a Bíblia nos conduz a este caminho, por isso que Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu não dou para vocês como o mundo dá. Né? A paz de Jesus é a melhor que existe. A paz de Jesus nos traz alívio na alma, nos traz a certeza da vitória, nos traz conforto, segurança em saber que Deus está no controle de tudo, que Deus vê tudo. Os olhos do Senhor, diz a Bíblia, que são como chamas de fogo.
E é isso que importa. Então, vamos produzir frutos para a glória de Deus. Amém? Se gostou desse vídeo, dessa mensagem, já manda para todos os seus amigos, nas suas redes sociais, para aquele grupo da família. E me conta aqui nos comentários se você gostou, que eu trarei outros conteúdos para vocês também. Beijo no coração e fiquem todos na paz do Senhor.